Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia, gente, da gente continuar a nossa leitura bíblica, né? Lógico. E vamos ler hoje Salmos 3, 4, 13, 28 e 55. Hoje será só Salmos, porque a gente está na era do reinado de Davi, tá? E Davi é o responsável pela maior escritura aí de Salmos. Então, pega a sua Bíblia, abra em Salmos 3. Salmo de Davi quando fugia de seu filho Absalão. Ó Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos! Há muita gente contra mim querendo me destruir. Tantos estão dizendo que Deus não está interessado em me salvar. Mas o Senhor é o escudo que me protege, a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Clamei em voz alta ao Senhor e ele me respondeu do seu santo lugar. Por isso, posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Agora mesmo, cercado de todos os lados por milhares de inimigos, não tenho medo. Levante-se, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Fira os queixos dos meus inimigos e quebre os seus dentes. A salvação e a vitória pertencem ao Senhor. Ele abençoa o seu povo. Salmos 4. Ó meu Deus, aos seus olhos fui considerado justo. Por isso, escute e responda ao meu pedido de ajuda. Dê-me alívio na minha angústia. Tenha misericórdia de mim e escute a minha oração. E vocês, meus inimigos, até quando vão desonrar aquele em que me glorio? Até quando vão correr atrás de ilusões? Até quando vão se deixar enganar pelas mentiras? Prestem atenção a este fato. O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. É por isso que ele me ouve quando oro e peço ajuda. Quando vocês ficarem irados, não pequem contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouçam suas consciências e aquietem-se. Ponham sua confiança no Senhor e limpem seus corações para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Muita gente anda dizendo: quem nos fará desfrutar o bem? Ó Senhor, faça a luz do seu rosto brilhar sobre nós. O Senhor encheu meu coração de alegria, alegria que é muito maior que daqueles que multiplicam o seu trigo e seu vinho. Quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Salmos 13. Senhor, até quando? O Senhor se esquecerá de mim para sempre? Até quando o Senhor esconderá de mim o seu rosto? Até quando as dúvidas tomarão conta da minha alma? Até quando o meu coração ficará cheio de tristeza? Até quando serei cercado pelo meu inimigo? Ó Senhor, meu Deus, dê-me um pouco de atenção, dê-me um pouco de luz, senão eu me perderei nesta escuridão e acabarei morrendo. Não deixe meus inimigos dizerem: vencemos, vencemos. Não deixe meus adversários celebrarem a minha queda. Eu, porém, confio inteiramente no seu amor cuidadoso. Cantarei com grande alegria a sua salvação. Sim, cantarei ao Senhor, porque ele mostrou a sua grande bondade para comigo. Salmo 28. Ó Senhor, minha rocha, ouça os meus pedidos de ajuda. Não permaneça calado. Se o Senhor não me responder, perderei a vontade de viver e morrerei. Ouça minha súplica quando eu levantar as minhas mãos para o seu lugar santíssimo, quando clamar por socorro. Não me castigue junto com os homens perversos, com os malfeitores que desobedecem às suas leis. Eles são fingidos e falsos. Falam de paz quando seu coração está cheio de ódio. Dê a eles o castigo conforme os seus atos. Retribua-lhes de acordo com o que eles vivem fazendo. Dê-lhes o que merecem. Eles não consideram os feitos do Senhor, nem dão valor às coisas que ele criou.
Por isso, ele castigará e destruirá essas pessoas. Nunca mais voltarão a reerguer-se. Louvado seja o Senhor, porque ouviu os meus pedidos de ajuda. O Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele recebo ajuda. Por isso, estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. O Senhor é a força do seu povo. Ele protege e salva o seu escolhido. Ó Senhor, salve o seu povo e cubra de bênçãos o povo que lhe pertence. Cuide deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Exalte-os para sempre. Salmo 55. Escute a minha oração, ó Deus. Não se esconda quando eu peço a sua ajuda. Ouça-me com atenção e responda-me. Eu não consigo entender meus problemas e estou muito perturbado. Meus inimigos gritam ameaças contra mim. Os homens maus me rodeiam, lançam males sobre mim, com ódio e furor. Dentro do peito, meu coração acelera, com medo da morte. Sou dominado pelo temor e pelo tremor. O pavor tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera que eu tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim, poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade. Senhor, provoque confusão e desentendimento entre os meus inimigos. Faça com que sejam destruídos pela sua própria violência na cidade. De dia e de noite rondam a cidade, andando sobre os muros, espalham a maldade e a miséria dentro de Jerusalém. Dentro da cidade existem morte e destruição. Nas ruas acontecem opressão e exploração. Quem me ofende não é um inimigo. Se fosse, eu ainda poderia aguentar, poderia fugir e me esconder. Quem está me traindo é você, meu companheiro, meu amigo do peito. Costumávamos andar juntos, conversando alegremente enquanto íamos ao templo de Deus com o seu povo. Que a morte apanhe essa gente de surpresa, porque seus corações e seus lares estão imundos de pecado. Mas eu pedirei ajuda a Deus, e o Senhor me salvará. Eu oro angustiado pela manhã, ao meio-dia e à tarde, e ele ouve a minha voz. Muita gente me persegue e tenta me destruir, mas ele me salva e dá paz à minha alma. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá. Dará aos meus inimigos o que eles merecem, porque não respeitam a Deus nem se arrependem. Esse falso amigo atacou quem vivia em paz com ele, não cumpriu os compromissos que havia feito. Suas palavras eram mais macias do que manteiga, mas no coração planejava a morte. Suas palavras pareciam ser mais suaves do que o óleo, mas na verdade eram facas afiadas. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Mas Deus lançará no mais profundo abismo da destruição aqueles assassinos e traidores. Por isso vão morrer muito cedo. Não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém confio no Senhor para sempre. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje, só de Salmos, né? Lemos aí Salmos 3, 4, 13, 28 e 55, né? E o que deu para perceber, na minha visão, né, desses 5 salmos que a gente leu, é bem nesse momento, igual fala no Salmo 3, é no momento de aflição, onde Davi estava fugindo, né, entregando o seu reinado a Absalão, seu filho, como um golpe de Estado, assim como a gente falou, né, no episódio anterior, que é sobre Davi não tá mais reinando, né? O filho dele foi lá, voltou para a cidade, ficou tramando aí durante 4 anos, né, na porta ali da prefeitura ali de Jerusalém, né, para conquistar o povo. E depois
armou, né, muito bem a casinha para dar esse golpe de estado e tirar o pai do reinado e assumir o reinado. E aí já no Salmos 3 fala muito sobre essa aflição, né? Quando Davi estava saindo, né, de Jerusalém e indo para uma cidade de refúgio ali, junto da família dele, e clamando a Deus, né, Senhor, meu Deus, né, muitos são aqueles que se levantam contra mim, tá todo mundo clamando e falando mal de mim, né, porque até então Davi era, assim, o rei mais querido, o melhor de todos, e de repente muda, né, então por que isso está acontecendo? E é esse o clamor, né, que Davi começa a fazer. Tanto é que no Salmos 4 também fala, né? Ouve-me quando eu chamar, ó Deus, da minha justiça. Me ajuda, né? Ouça o meu clamor aí, né? Olha, você é a minha glória. Não me deixa ficar nessa vergonha, né? É, uma coisa que me chamou bastante atenção desse capítulo 3 e o 4, né? Mas igual você estava falando, o 3 ele deixa muito claro que ele é um salmo escrito quando Davi estava fugindo de Absalão, né? Mas igual o último que a gente leu, o 55, ele não deixa claro isso. Muitos teólogos acreditam que ele foi escrito nessa época, né? Porque ele descreve muito essa parte de traição. Eu estou sendo traído e não é por um inimigo, é por um amigo que andava ao meu lado. Que daí nesse caso não é nem Absalão, É mas é Aitofel? Aitofel, né? É. Então, muita gente acredita que foi nesse momento, que foi o momento de traição de Davi. Mas não é, o título do salmo não Não, mostra, né? não deixa claro, né? Mas pelo que a gente foi lendo e interligando com o que a gente comentou, né, no episódio anterior, sobre Aitofel, né, que era o conselheiro ali de Davi, que andava ao lado de Davi. Então dá a entender que o 55 é sobre isso, né? Exato. E um versículo que eu gostei muito, que é um versículo que eu gostei muito é o capítulo 4, o versículo 4, que ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouçam suas consciências e aquietem-se. Ponham sua confiança no Senhor e limpem seus corações para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, né? E daí no último, lá no 8 ele fala: quando eu vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Então, assim, é legal da gente ver nos salmos que a gente leu, até principalmente no Salmo 13, que Davi fala assim: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Você vê várias vezes que ele repete. Então, assim, ele passa por uma dificuldade, ele está passando como qualquer um de nós passa, e ele está angustiado com essa dificuldade. Mas a gente vê também que no capítulo 4 ele fala assim: independente da angústia, ele entrega nas mãos do Senhor. Ele fala: quando vocês ficarem irados, não pequem contra o Senhor. Então, tipo assim, ele falou assim: eu escuto, né, sua consciência, mas eu aquieto ela. Eu não dou ouvidos a ela, né? Eu escuto e aquieto ela. E eu durmo tranquilo, né, com o coração leve. Ele fala: meu coração está em perfeita paz e tenho sono tranquilo. E lá no 13 a gente vê como ele está angustiado por tudo que está passando. Ele fica: Deus, até quando eu vou ter que ficar fugindo? Até quando isso vai ficar acontecendo? Até quando? Então, tipo, mostra, né, o seu poder. Mas é legal da gente ver, né, todos os salmos em si, ver como eles estão interligados e que problemas, igual a gente estava falando, Davi era ele foi um exemplo de um rei em Israel, né? Ele foi uma pessoa ali muito significativa na Bíblia em si. Só que isso que ele estava vivendo já tinha sido uma profecia que Natan já tinha dado para ele. Mas mesmo assim, a gente pode ver que as dificuldades todo mundo passa, é normal, inclusive um rei, tipo, super ali exemplar, estava passando por uma dificuldade de um erro que ele já tinha cometido, Deus já tinha perdoado, ele já tinha pedido perdão, mas
a dificuldade, o problema, as consequências vieram. Agora, é muito necessário a gente saber como a gente se comportar em relação a essas dificuldades, sobre essas angústias. Qual que é o nosso posicionamento como cristão, né? É bem isso mesmo que você está falando, e até uma característica que eu percebi também entre os salmos, né? É que ele finaliza sempre falando, né? Mas eu confio no Senhor, a minha salvação pertence ao Senhor, né? Eu me deito em paz quando dormirei, porque tu somente me faz habitar em segurança. Então, assim, independente do que você esteja passando, entregue tudo para o Senhor e aprenda, né, a descansar. Porque é comum às vezes a gente também se pegar falando que a gente tem fé, que a gente crê, tudo, mas a gente continua aflito. E isso contradiz a fé, né? Porque a fé é você acreditar, é você descansar, mesmo quando você não vê assim lógica para isso, sabe? Às vezes você olha, sabe aquelas coisas que aparecem assim, que você tá muito confiante, mas assim, ao ver natural, nossa, zero chance de dar certo. Mas ao seu ver espiritual, você fala assim: eu confio no Senhor, tá na mão dele e já deu certo e você consegue se tranquilizar. Isso é um sinal de fé. Isso é um sinal de um coração aquebrantado e que realmente se depende do Senhor, né? Quando a gente fala fé e dependência do Senhor, é isso. Quando você ora, quando você entrega e você libera, entendeu? Então, eu acho que isso é a maior parte do que a gente precisa aprender hoje com esses salmos que a gente leu de Davi, né? Por isso que a gente leu uma sequência de salmos aí bem interligada no momento onde ele, de repente, ele era rei e perdeu tudo, né? Perdeu até o filho, o próprio filho derrubando ele indo embora, às vezes deixando umas concubinas, né? Que eram algumas mulheres dele lá no palácio e ele indo para um outro canto que, vamos dizer assim, sem rumo, sem casa, sem nada. Então, a gente precisa aprender também a ter isso, sabe? Descansar. E caso você não saiba fazer isso, né? Às vezes você pode estar falando assim, Sayuri, é muito fácil, né? Tá falando isso, você tá gravando, mas e isso na prática? A gente tem isso provado para vocês que tá no link abaixo aí chamado Ouvintes da Fé. Esse é um canal onde a gente realmente criou por conta disso, porque eu era essa pessoa que olhava, às vezes falava, né? Fala o que eu faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu falava isso. Você tem que entregar, você tem que confiar, mas eu não conseguia ter isso. E aí, depois, com um caminhar a mais, assim, aprendendo sobre Deus, né? Sobre a Bíblia e tudo mais, aprendi a fazer isso. E a gente colocou tudo isso, todo esse ensinamento dentro desse Ouvintes da Fé. Não tá só eu, como o Geiso, outras pessoas dando testemunho, te ensinando sobre orações, sobre como você confiar no Senhor, sabe? Então eu tenho certeza que esse é um canal que vai estar te ajudando e ele está sendo gratuito para você, que é daqui do BíbliaCast, tá? Então vai estar ganhando 30 dias grátis, é só você acessar esse link e preencher normal, como se fosse uma compra, porque ele é menos de 15 reais por mês, gente. É assim, incrível o preço, mas ele está sendo disponibilizado para você. E claro, caso você queira continuar a caminhada conosco, é só deixar ali todo o seu cadastro e aí vai ser cobrado o próximo mês. Mas caso não, é só você retirar o teu cartão dali que não vai ser cobrado nada, já vai estar sendo liberado o teu acesso, tá bom? Então fique em paz, entra, conheça essa área que eu tenho certeza que você vai crescer muito espiritualmente e eu tenho certeza também que você vai poder contribuir com a gente aí para derramar na vida de outras pessoas, tá bom? Então é isso que a gente tem para hoje. Nos vemos no próximo episódio. Já se inscreve nesse canal, já deixa seu like e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!